noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. Hoje é um belo dia para você ter um bom relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que no dia 17, a Bíblia diz que as portas dos céus se abriram na época de Noé. E caiu todo tipo de bênção para poder tirar os seus problemas. E se você, nessa noite, parar de conversar na reunião e prestar atenção na reunião, você vai sair daqui em paz. Você vai sair daqui bem. Boa noite, mais uma vez. O tema do nosso discurso hoje é... O tema do nosso discurso é esse. O Espírito Santo não habita aonde existe aparência. O Espírito Santo não habita aonde existe aparência, mas aonde existe arrependimento. Amém? Amém. O Espírito Santo existe aonde? Habita aonde? Onde tem arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Eu até fiz. Eu até pratiquei. Eu até errei. Mas eu me arrependo. A Bíblia diz que o rei Davi, ele cometeu um pecado simples aos olhos humanos. Ele só fez assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele só contou. Que erro tem nisso, gente? Deus é um Hitler? Não, ele desobedeceu uma ordem. O seu general falou: rei, nós não precisa contar o censo do exército. Por quê? A nossa vitória não vem pelo número. A nossa vitória vem pela fé em Deus. Acabe, conta o povo, conta o exército. Só por causa disso Deus enviou o destruidor. O destruidor é um ser que ele só destrói. Ele só destrói. Ele destrói tudo. Tudo aquilo que possa lhe fazer bem. Ele destrói o prazer de servir a Deus. Ele destrói o prazer de buscar a Deus. Ele destrói relacionamentos. Ele destrói culturas milenar verdadeira e implanta culturas mentirosas. Ele destrói família por causa de atitudes que muitas das vezes você cometeu. É por isso que o tema fala sobre o Espírito de Deus. Não habita onde existe aparência. Você pode ser bonito, você pode ser o melhor, você pode vestir o terno mais alinhado e caro, mas se o Espírito Santo não habita dentro de você, através do seu arrependimento, através da sua humildade, da sua humilhação, você só é um sepulcro caiado.
é uma aparência dentro da igreja. Esses dias eu coloquei um videozinho de uma árvore morta. Essa árvore, ela estava morta. Ela estava sem vida, fora. Mas no interior dela, ela conseguiu achar as águas. Como, pastor, se ela estava morta? Toda árvore tem raiz. Qual é a sua raiz? Qual é a raiz? Você está enraizado no quê? É uma pergunta que está sendo feita para você nesta noite. Aonde você tem colocado a sua raiz? Aonde você tem colocado o seu sustento? Você tem se sustentado em quê? Em quê? Essa árvore, ela alcançou as águas no solo fértil e gerou um fruto, mesmo morta. Mesmo morta. Talvez você está aqui hoje mas está morto. Está morto pela desobediência. Talvez você que está aí do outro lado, você já sobe no altar morto. Você não consegue entender o sobrenatural. Às vezes você sobe aqui, não sabe nem o que falar, fica inventando coisas que o Espírito Santo não te deu. Porque você está morto. Porque você está com falta de quê? Falta de água. A Bíblia diz que o homem que confia no Senhor, mesmo nos momentos secos, ele tem vida. Porque as raízes dele encontram o quê? Água. Você tem encontrado água na terra que Deus te plantou? Você está aí, do outro lado. Você é uma missionária? Você é um pastor? Será que você tem deixado as suas raízes beber desta água para você dar fruto? A Bíblia diz que mesmo a árvore morta, pastora Rosa, ela dá fruto. Ela consegue frutificar. Quantos que outrora estava morto? Às vezes aquela pessoa que ninguém dá nada, está morta, está acabada. Ela não vai ser uma grande pregadora, uma grande missionária, uma grande pastora, mas o testemunho dela vai sim levantar um grande líder. Esse grande líder vai ver o testemunho dela, o exemplo dela, porque muitas das vezes não precisa de palavras para a gente poder ganhar uma pessoa para Jesus. Porque ninguém muitas das vezes vai se espelhar nas suas palavras, vai se espelhar no seu exemplo, testemunho. O meu filho, ele não vai focar nas minhas palavras. O meu filho vai focar no meu exemplo. No meu exemplo. No meu exemplo. Geralmente, quando você está envolvido na causa, você começa a ter os traços do seu pastor. Você é homem. De que maneira, pastor? Não entendi. Você começa a falar que nem o teu pastor. Você é mulher,
você começa a agir que nem a sua pastora. Por isso que Deus botou 2 líderes iguais. Não existe um maior do que o outro. Existe uma hierarquia igual. Com diferença que a Bíblia nos diz que o homem é o cabeça. Mas a cabeça ela não anda sem. Aqui nos edifica. Às vezes a sua cabeça está confusa. Mas você não está deixando ser edificado pelo Espírito Santo. Eu não estou aqui dizendo que o Espírito Santo é uma mulher. Ele é Deus. Mas ele tem uns traços de uma mulher, de uma mãe. Porque ele consola. Que dia que você viu um pai consolando? Que dia que você viu um pai acolhendo? Você vai ver quem? A mãe. O Espírito Santo, ele faz o papel da mãe. Ele acolhe. Quando você dá ouvido a ele, quando você ouve a voz dele. E quando você encontra as águas que ele dá para você beber, você começa a dar fruto. Não precisa você se esforçar para dar fruto. Os frutos são naturais. Ele é mediante a minha trajetória, a minha caminhada. Não adianta você querer mostrar para A, B ou C. Não precisa. Eu não preciso mostrar para ninguém. Nada, nada, nada. O meu Deus, ao qual eu sirvo em verdade, ele o quê? Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Às vezes você fica querendo buscar o reconhecimento do homem, o reconhecimento do teu pai, da tua mãe. Não precisa. Porque quem convence o seu pai e sua mãe ao seu respeito é o Espírito de Deus. Não precisa você querer fazer um esforço excomunal para mostrar para o teu pai, para a tua mãe, que você está ali. A Bíblia diz que Davi estava por detrás e Jesus já via ele. Jesus já o avistava. Jesus já o enxergava. Jesus não enxergou ele naquela hora. Jesus já enxergava ele na eternidade. Ao ponto de Jesus saber que ele seria o quê? Da descendência de Davi. Jesus já sabia disso. Então, às vezes, a gente tenta fazer um esforço tão excomunal para mostrar, para o homem nos ver, para o nosso pai nos ver, para a nossa mãe nos ver, que não precisa. Deus, ele busca pessoas que têm um coração arrependido. Ela pode até ter cometido muitos pecados, mas a Bíblia diz: aonde superabundou o pecado, a graça vai transbordar. Mas quando existe arrependimento, a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia fala assim. Vou dar uma lida lá no site. Diz assim: vivemos dias em que muitos falam do Espírito Santo, mas pouco vivem
vivem debaixo da direção dele. Poucos. A Bíblia diz que Deus falou para Noé: cria-se uma. Ele deu todas as medidas e deu tudo o que ele precisava para criar uma arca. Ele aumentou o tamanho da arca? Ele botou um prego a mais? Ele colocou algum animal a mais? Ele ouviu que o Espírito Santo instruiu ele fazer. Se o pastor, o bispo, a missionária, o líder que te levantou, a obreiro, a um evangelista ou a um pastor, te dá uma direção, você tem que seguir o quê? A direção, meu amigo. Não adianta você querer enfeitar o pavão, porque você vai estar fazendo a sua própria vontade. Para que o estudo? Mas Deus quer isso aqui. Não é a minha vontade. A gente até criou o estudo, mas não é a minha vontade. Pastor, como é que o senhor sabe que não é o estudo que é para ler todo? Porque o Espírito Santo já me deu aqui a palavra. A direção começa no início da pregação. E se você ficar focado olhando os cabelos louros da pastora Rosa, o óculos de ouro dela, a camisa folheada em pedras preciosas dela, ali já está a sua recompensa. Ali já está a sua resposta. Você tem que estar focado no que o pastor está dizendo, cada vírgula, cada ponto, cada exemplo, cada citação, porque dentro de todo este momento está a sua decisão. Porque nós tomamos decisão quando nós o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu ouço a palavra de Deus, pastor? Ouvindo o meu líder. Ouvindo o meu líder. Aí, pastora Rosa, as pessoas estão consultando mais o chat GPT, o que for, do que o próprio líder espiritual. Ela chega para o chat e fala: chat, eu peguei isso e isso, o que é que eu tenho que fazer? E o chat faz o quê? O chat vai dando instrução para ela, até pegar um momento que pegar ela vulnerável e falar: agora se mata. Tem muita gente aí, está vivendo pelo chat. Se você acompanha o que eu posto, você sabe o que eu estou falando. A imagem da besta está pegando muita gente. Elas estão pedindo conselho a uma inteligência espiritual, enquanto tem um ser sobrenatural chamado Espírito Santo. Por que você é rebelde? Você só faz do teu jeito. Você nunca faz do jeito que mandam você fazer, porque você tem um espírito rebelde, meu amigo. Se fala que é para fazer 5, é 5. Não é 10. Não é 15. Ah, eu vou dar uma melhorada. Não se melhora o que já está o quê? Pronto. Não tenta melhorar a palavra de Deus, meu amigo, porque ela já está definida. A Bíblia diz que se eu acrescento alguma coisa, eu perderei parte do reino de Deus. E muitos gostam de acrescentar. Muitos já se acham líder suficiente para não obedecer à direção do líder principal.
Se existe um líder principal, é ele que vai te levar aos caminhos de Jesus. Não é você que vai se levar ao caminho de Jesus. A Bíblia diz o quê? Imitai os vossos líderes, porque ele vela pela sua vida financeira, não é? Pela sua alma. Alma é sentimento. E você não obedece. E sempre está perdendo as oportunidades. Pobre. Uma certa vez Jesus falou assim: louco, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Às vezes você faz tantos planos, às vezes você faz tanto planejamento. Jesus fala para você assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Porque você não bebeu da água do Espírito Santo. Você lê a Bíblia. Você, para ser um ministro, você tem que ter o quê? Conhecimento da palavra de Deus. O nosso discurso é um discurso meio complicado para alguns líderes, porque o nosso discurso é atual. Nós pregamos a Bíblia atualmente. Nós não pregamos sobre a história. Se eu for pregar a história do que está escrito aqui, que eu vou ler para você agora, não vai bater com a sua vida hoje. Nós não estamos deturpando a Bíblia. Nós estamos tentando levar você a um conhecimento mais claro. Porque a Bíblia, se eu for querer ensinar você ela de forma teóloga, de forma científica, é uma coisa. Mas se eu for te ensinar ela no seu dia a dia, Deus, ele dá para mim, para você, a necessidade, o pão nosso de cada dia. Para que eu quero saber quantos pregos botaram na mão de Jesus, meu Pai? O que vai mudar a minha vida? O que vai mudar a minha vida? O Espírito Santo não habita aonde existe aparência, mas aonde tem arrependimento. Se você não se deixar ser guiado pelo seu líder, você sempre vai ficar lascado. Porque nada flui, nada prospera, nada prospera. Se você ler os escritos sagrados, você vai ver. Eles fizeram como Deus ordenou. Trazei tudo dízimo à casa do tesouro. Eles fizeram como Deus ordenou. Traga oferta para a construção do templo. Eles fizeram como Deus ordenou, ao ponto de Moisés falar assim: chega, não tem onde guardar mais. Porque o povo estava alegre, o povo estava feliz. E se você não estiver feliz, você não vai fazer nada. Mas por que eu não estou feliz, pastor? Porque você quer ser agradado. Nem sempre você vai ser agradado. A palavra de Deus, ela não me agrada, ela me confronta. Ela vai confrontar você. A palavra de Deus não foi feita para poder agradar você. Ela foi feita para confrontar você, para mostrar os seus erros, para mostrar as suas fraquezas, suas debilidades. A palavra de Deus, ela nos convence dos nossos pecados, dirigida pelo Espírito Santo. Quem nos dá sensibilidade para saber se está errado é Ele. Aí diz assim, ó:
vivemos dias em que muitos falam do Espírito Santo, poucos vivem debaixo da direção dele. Há igrejas cheias de movimentos, mas vazias de transformação. Há pessoas que cantam, pregam, praticam, participam dos cultos, mas resistem à voz do Espírito Santo. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, o pastor, o bispo, a pastora, dá uma direção para nós, é aquilo ali, você não precisa enfeitar o pavão. A Bíblia diz que há limite para tudo. Nós somos seres ilimitados fisicamente, mas espiritualmente não há limite em nós. Diz assim, o Espírito Santo não procura perfeitos, ele procura corações rendidos, assim como Deus mostrou a Ezequiel a idolatria escondida dentro do templo. Hoje, o Espírito Santo continua revelando aquilo que está escondido do outro dentro do coração. Quando você não é guiado pelo Espírito Santo, as suas ações mostram quem é você. As suas ações mostram quem é você. Aí abre sua Bíblia aí, no livro de Jó 14, versículo 7, diz assim. 7 não, 1. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo. Você vê que a pessoa, quando ela é nascida de um homem, ela é nascida do homem natural, ela vive breve tempo. O nome dela, ele permanece pouco tempo. Mas o homem que é nascido de Deus, a palavra de Deus diz que Deus nos daria um nome grande como os sols grandes têm na terra. Como assim, pastor? Servo de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Talvez a pessoa não fala com você, não gosta de você, mas ela sabe que você tem o caráter de Deus. Às vezes ela fala de você porque outra pessoa contaminou ela. Mas o Espírito Santo convence ela e mostra que é um homem de Deus. Quantas pessoas têm perdido grandes oportunidades por ouvir voz de terceiro? Quantas pessoas têm perdido com Deus por falar demais, por menosprezar direções, por menosprezar correções, por não aceitar repreensões? Talvez você está achando que não quer servir mais porque teu pastor te repreendeu, teu pastor não deixou você louvar, cantar, pregar. Mas você não tem que fazer o que você quer. Não existe esse negócio assim, eu quero, deixa eu servir. Não, já tem gente que serve. Deixa eu pregar, não, já tem gente que prega. Você tem que fazer o que você está aí para fazer. É sentar e aprender. Se todos nós entendêssemos os nossos limites, a gente não ficaríamos frustrados. Olha o que diz, que eu já estou estourando o meu tempo. O homem nascido de mulher vive pouco tempo, cheio de inquietações. Ele não tem controle espiritual. Ele não tem controle, domínio próprio, porque ele não é guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. Ele é guiado pelas emoções, ele é guiado pelo que sabe, ele é guiado pela sua própria ideologia. Ele não é guiado
pelo ensino do Espírito Santo. Ele não é guiado pela vontade do Espírito Santo. Ele é guiado pelo que ele já aprendeu lá no mundo negro. Aí diz assim, nasce no 2, 14:2, Jó 14:2, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Se você for puxar isso daqui de uma forma teóloga, você não vai entender o que eu estou te explicando. A pessoa que não ouve a voz de Deus, ela nasce, cresce e morre. Ela não tem raiz para sustentar a posição que ela se encontra, para sustentar a bagagem que vai cair sobre ela. Então ela começa a morrer, porque se você não dá fruto, é natural que você comece a o quê? Quantas vezes na Bíblia, pastora Rose, as mulheres que não tinham filho, ela estéril, ela falava o quê? É melhor que eu morra, se for para mim não ter filho. E elas invocavam a Deus, faziam seus votos com Deus, e Deus fazia ela gerar frutos. E hoje nós sabemos que o fruto de Ana foi o poderoso Samuel, que nenhuma das suas palavras Deus deixou cair na terra. Um voto. Às vezes para pegar um voto aqui é uma guerra, né, pastora Rose? É só Deus. Só para botar uma oferta, só Deus. Só Deus, meu amigo. Às vezes a árvore ela tem mais esperança do que o ser humano. A árvore tem mais esperança do que um ser Tem um humano. vídeo que as folhas caíram todas, mesmo a árvore só, a galha, nasceu as flores. E quem passava via aquela árvore toda florida, mesmo sem nenhuma folha, ela estava linda. Porque mesmo no deserto, ela teve fruto. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, pastor, como é que é ouvir a voz do Espírito Santo? Quando você ouve o seu líder. Mas você deve pensar assim, eu tenho um relacionamento próprio. Então a Bíblia tem que ser rasgada e ser reescrita, porque ele diz que nós temos que olhar para Abraão. Nós temos que olhar para Sara. Às vezes você não cresce. Às vezes a sua alegria é momentânea. É só naquela hora. Você não consegue, após, continuar com aquela alegria, com aquele prazer, com aquele desejo. Porque você é uma árvore morta. Você não é morta nas folhas. Você não é morta nos troncos. Você é morta na raiz. Sua raiz é pequenininha, porque você se preocupou só crescer para cima. A boa árvore, ela se preocupa primeiro crescer para baixo. A boa árvore está sempre humilhada, ela sempre está em terra, se humilhando diante de Deus. Ela não questiona, ela não reclama, ela só faz o que tem que ser feito, gerar frutos. E diz: 3. Sobre ele abre-se os olhos e me faz entrar em juízo contigo. 4. Quando você estiver lendo a Bíblia aqui, você sempre cita os números para as pessoas te acompanharem. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro, pastora Rose? Quem pode? Ninguém. Se tu é impuro, não tem jeito, não vai sair nada de bom de você. Você não vai produzir nada. A fonte. A sua fonte é amarga. É amarga.
Como é que pode, pastor Arroz, eu dizer que sou de Deus, mas eu não perdoo? Eu sou de Deus, mas eu não consigo estar perto. Eu sou de Deus, mas tenho ciúme. Eu tenho ciúme. Não consigo servir. Eu não consigo servir. Eu só faço se me agradar. Eu só dou se me agradar. Você vai ser sempre uma árvore, uma raizinha desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Que os vermes fazem o quê? Que a Bíblia diz lá em Jonas. O verme faz o quê, Thaís? Fala alto, mulher. Come. O verme come o quê? A sua raiz. A sua raiz. A sua raiz não vai ser comida pelos vermes, meu amigo. O que é raiz, pastor? Desejo de ler. Não tem desejo. Está em casa, mas não lê. Está em casa, mas não procura ler uma mensagem no grupo. Está em casa, não procura fazer uma postagem para salvar uma vida. Se a senhora não tivesse acordado de madrugada, aquela alma estaria onde? Morta. Estaria morta no inferno. Por que ninguém te procura? Por que ninguém te procura? Por que ninguém grita por socorro por você? Você não tem nada para dar. O Espírito Santo não habita onde existe aparência. A aparência é só para as câmeras. A aparência é só para as câmeras, meu amigo. A sua real servidão é quando ninguém vê. É quando ninguém está perto. É quando as luzes não batem sobre você. É quando o brilho da sua maquiagem não aparece. Sem filtro. É no teu privado você mostra quem é você. Aqui. Às vezes você entra no grupo só para ver o que está acontecendo. Não tem coragem de liberar uma bênção. Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos. Olha o pastor Gilberto. Não tem relação com nós, mas todos os dias abençoa o pastor Ivanil, abençoa a pastora Rose, abençoa os obreiros, abençoa os tios, abençoa o 3 em 1. Você não tem uma benção para dar. Meu pai, não tem uma benção para dar. Seu irmão já levou tudo. Esaú, meu pai, não tem umazinha. Bota a mão aqui, meu pai. Não tem mais. Meu irmão levou tudo. O que tem para você só é abrolho. O que tem para você só é deserto. O que tem para você só é dificuldade, Esaú. Porque você está rejeitando o seu direito. Você está rejeitando o seu chamado. Você está rejeitando a voz do seu líder quando te orienta, quando te ensina, da sua líder, do seu bispo, do seu pastor, meu amigo. Oh, Deus. E para você só tem abrolho. Para você só tem espinho. Meu pai não tem uma bênção. Uma bênção. E só teve alguma coisa na vida porque foi herança do pai. Porque não conquistou nada. Não conquistou nada. Não tem uma história. Não tem uma semente. Quem vai perpetuar a tua semente? Quem? Sai semente de 2 homens, mas sai semente de um homem e de uma mulher. Amém? Amém. Meu pai não tem uma bênção para mim. Tem não, Esaú. Meu irmão levou tudo. Meu irmão levou tudo. Meu irmão levou tudo. A bênção já está com ele. Não tem como tirar dele e botar em você. Só sobrou para você abrolhos, deserto, dificuldade. Aí quando você vê uma pessoa
abençoada você não consegue suportar. Você não consegue se alegrar. Por quê? O Espírito Santo não habita onde existe aparência. Eu estava vendo aqui um exemplo ontem, eu mostrei para a Rose, eu fiz questão de registrar com foto. Eu vi um garoto, um jovem, que ele pregou a palavra de Deus, pastora Rose. Quando ele acabou de pregar a palavra de Deus, ele fez o quê? Se ajoelhou e orou. Ele se ajoelhou e orou a Deus. Tu vem aqui falar alguma coisa, mas não tem humildade de agradecer a Deus pela direção que foi lhe dada, pela instrução do Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo tem te usado. Você não precisa forçar palavras bonitas. Ele diz assim: abre a boca que eu encherei. Mas como é que ele vai encher alguma coisa na sua boca se você não lê a Bíblia? Você não consegue se alimentar com as coisas que o pastor coloca no grupo. O pastor bota o que lá? Alimento, direção. Direção. Você vê aí os soldadinhos de Cristo. Não estão fazendo nada. A pastora Rose falou que não tem mais o quê? O destaque. Não estão fazendo nada. Não lê mais Bíblia, não bota um versículo, não bota uma oração, não arrumam uma casa, não lavam uma louça. E os pais, a mesma coisa. Não estão fazendo nada. São motivados por recompensa. São motivados por recompensas. São motivados por recompensa. E recompensas físicas, né? A minha motivação para pregar o Evangelho é a minha recompensa eterna. Eu tenho que crer para depois o quê? Ter. E você? E você? E você? E você, meu amigo, que está aí do outro lado? Se o pastor não fala o teu nome na reunião, você não vai nem mais trabalhar. Nem quer botar mais o dízimo. Não devo ver nada não, não falei meu nome, tá maluco? Sai fora. Pediu aquela ajuda lá para poder resolver, não ajudar em nada. Ele que se vire. Ela que se vire, ela não é boa zona. Minha bambambá, é assim. Isso é uma revelação. É assim. Ela não resolve. Ela não resolve. E ele ouve os seus pensamentos. Se arrepende, meu amigo. Arrependimento não é você ficar dobrando o joelho toda hora e dizendo: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Já virou hábito. Já virou safadeza. Nós temos que tomar vergonha na cara. Arrependimento é o pecado voltar e você não praticar. Não é? Chega 2 horas depois, está fazendo a mesma coisa. Está com os mesmos sentimentos. De uma reunião dessa, aí acaba a reunião, aí já vem fazer uma fofoca. Mas será que tem condição? Será que tem condição de estar subindo? Pastor. Estava em casa brigando com os irmãos. O que a gente tem a ver com a vida pessoal das pessoas? Nada. A gente somos educador familiar agora? A gente faz reunião familiar, mas não somos educador familiar. Você quer um educador familiar? Existem vários profissionais, não é? Você quer um educador para tirar depressão? Vários profissionais aí, meu amigo. Aqui não é lugar de tirar depressão, não. Aqui a gente arranca o capeta. O capeta que causa depressão. Tem depressão que não é oração. É profissional. Você tem que ir num profissional, poxa. Você é meio doida. É meio doido. Você é meio maluco. Então o profissional vai fazer um diagnóstico, vai te levar para a 4ª dimensão, para a 5ª dimensão e vai ver o que tem de errado dentro de você. Você na infância, mano. Foi quebrado lá, foi lesado, estrupado, sei lá o quê. E lá está o problema. Aí você traz esse problema todo
pro momento físico, momento atual. E achando que todo mundo é igual. Então, meu amigo e minha amiga, arrependimento é nós tomar vergonha na cara e não fazer mais. Vai vir para testar. Deus deixa. Posso ir lá? Mas não, o senhor dá tudo para ele. Vou lá, deixa eu lá. Vai lá, só não toca na alma, arranca tudo. Tira bens, tira filhos, tira tudo, meu amigo. Eu vou tirar mesmo. E foi lá e, bom, primeira légua, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E o cara continuou o quê? Firme. Eu tô lendo sobre ele. Aí diz assim, ó. Visto, Jó 14:5. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses estão nas mãos, traçados limite, além dos quais não pode o quê? Passar. Você tem que ter limite. Não é tudo que vem na sua cabeça que você tem que falar, pensar. Você tem que ter limite, nós temos que ter limite. E limite se dá o nome de o quê? Equilíbrio, domínio próprio, né? Aquele outro, como é que se fala? Maturidade. 51 anos agindo como uma criança, discutindo com uma criança de 5 anos. E a criança às vezes bota a gente no chinelo, né? Bota no chinelo. Eu vejo criança aí, meu amigo, às vezes bota adulto no chinelo. Nós não temos nenhum argumento. O problema de alguns pais, pastora Rosa, é que se a criança tem muito conhecimento, pode lutar contra ela. Foi o que aconteceu antes, né? Pessoas questionando as crianças a aprender, aí vai querer confrontar os pais. Olha, não, nós não vamos confrontar, nós vamos pregar a verdade. A palavra vai confrontar você, meu amigo. Se você não gosta da verdade, você está no lugar errado. Aqui, a Bíblia é a verdade. A Bíblia vai revelar. Se não fosse para falar a verdade, Deus não botava o pecado do Davi, o grande rei Davi, não é? O grande rei Davi, meu amigo. Fala desse homem já, se não é cortado a cabeça. Ele é mais requisitado do que quem? Jesus. Porque os camaradas não creem, nem todos creem em Jesus. Falou do rei Davi, já era. Você está ferrado. Você está frito. Então, meu amigo, você precisa despertar. Você precisa despertar. Aí diz assim, ó. Desvie dele o teu olhar para que tenha repouso, até que com o trabalhador tenha prazer no seu dia. Quando a palavra deixa de atingir essas pessoas, ela tem repouso, pastora Rosa. Mas quando ela ouve a palavra... Eu não gosto de ouvir muito o pastor Ivanildo, não, nem a pastora Rosa, nem o obreiro João, não, porque eles são muito brutos. Eles não são tradicionais, eles não pregam a palavra tradicional. Eles batem muito, gente. Ninguém aguenta, gente. Vai vivendo na negridão? Lá no inferno tá cheio de gente de palavras dóceis. Gente, eles são demais. Deus não pediu para você pregar o tradicional, não. Ele pediu, falou que ele é a verdade, ele é a vida. A verdade é a vida. Por isso que você está sofrendo, meu amigo. Porque você quer ouvir o que você quer. Você quer fazer o que você quer. Aqui, os soldados que nós estamos formando aqui, ele vai ter essa linha. Falar o quê? A verdade. Doa quem doer. Nós somos de poucos amigos. Porque nós falamos a verdade. Tem que falar, meu amigo. Se eu não falar naquele grande dia, por que você não falou? Apartai de mim, porque eu não te conheço.
Aí diz aí no versículo: 7. porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, não cessarão seus rebentos. 8. Se as suas raízes envelhecer na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como? Planta nova. Uma planta nova. Aleluias. Eu tenho 50 anos, mas eu prego como um garoto de 15 anos, com força, com vigor e com obediência. Espírito de Caleb. Espírito de Caleb. Esse é o segredo. O segredo do sucesso não é dinheiro, não é fama, é obediência. O Espírito não habita onde existe aparência, mas aonde tem arrependimento. A maior prova foi Davi. Os caras eram tudo fortão, quando foi receber o óleo, não é esse aí não. E agora é esse, não é esse aí não, Samuel. Chegou um menininho raquitinho lá. Esse é o meu rei. Derrama o óleo nele. E derramou o óleo. E Davi tem feito a diferença até o dia de hoje. E você? Quanto tempo que você está nos caminhos de Deus? Será que você só está no caminho ou você anda no caminho? Você lê a Bíblia? Você jejua? Você se desvia do mal? Você respeita as autoridades que estão sobre você? Mas não é assim, né, pastor? A gente tem a nossa vida, né? Lá, aqui, a vida é Cristo. Lá nós somos exemplo. Será que as pessoas, quando olham para mim, para você, elas veem aparência ou ver caráter? Será que ela vê aparência ou vê caráter? O Espírito Santo está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que você sempre está naufragando. É por isso que você está sempre nunca estável. Nunca estável. Um avião, ele só pega estabilidade quando ele sobe e nivela. Você não nivela. Você está, muitas das vezes, que nem aquela moça. Bug, né? O tal de bug. Ei, acorda, acorda! Já foi! Já foi! E o Satanás como? Esperando. Já foi, meu amigo. Cada loucura que o ser humano faz, né? Às vezes nós temos feito loucuras que não é nem o diabo. É prazeres indevidos. Prazeres indevidos. Que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo possa te dar chance para ser uma pessoa diferente através do arrependimento. Quando você ignora o chamado de Deus, cada reunião que nós faz aqui, uma reunião de tio, uma reunião de postura, uma reunião de liderança, é Deus que está te chamando. É Deus que está querendo te ensinar. Só que você não tem tempo para Ele, né? Muitos que estão no inferno neste momento estão cheios de tempo para gritar, para gritar, para gritar,
e se arrepender, mas já é tarde demais. Deus abençoe a todos. Palmas para Jesus.